Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro, e nosso querido amigo e irmão Laith Marouf está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Laith. É ótimo estar com você, Nima. Muito obrigado. Por favor, inscreva-se, curta o vídeo e siga. Abaixo do nome dele, você pode encontrar freepalestine.video e pode segui-lo no X e no YouTube. Mas se quiserem te apoiar, como podem fazer isso? Como podem te apoiar? Yes, our content is 100%. Sim, nosso conteúdo é 100% financiado pelos espectadores, o que significa que sobrevivemos por meio de doações deles. Estamos desmonetizados em todas as plataformas, YouTube, X e outras. Então não recebemos nenhum dinheiro de anúncios ou visualizações. As pessoas podem acessar nosso site, freepalestine.video, onde há um botão de doação bem visível. Você pode fazer uma doação única ou se tornar um doador recorrente, escolhendo a moeda e o valor que quiser contribuir. Qualquer quantia é bem-vinda. É claro que as doações mensais recorrentes nos ajudam a planejar melhor nossas despesas, mas tudo o que vem dos espectadores é realmente muito apreciado. That comes from the viewers is really appreciated. Ótimo. Vamos começar com as últimas notícias sobre o que está acontecendo em Gaza. O Hamas está se preparando para sua maior ofensiva até agora contra as milícias apoiadas por Israel em Gaza. Eles estão falando sobre esses grupos, o mais poderoso sendo a milícia Abu Shabaab, no leste de Rafah, e facções menores, como o chamado Exército Popular, liderado por Ashraf al-Mansi, se não me engano. Pois é. Laith, o que está acontecendo em Gaza e como podemos entender quem está financiando esses grupos? Era Israel. Mas como funciona o processo de financiamento e o que exatamente eles estão fornecendo? Yeah, these groups are like ISIS. Sim, esses grupos são como o ISIS no restante da região. São grupos fabricados por serviços de inteligência, financiados pelas monarquias wahhabitas do Golfo e por agências de inteligência ao redor do mundo. Também sabemos que, além dos grupos que você mencionou, a Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas e outros membros têm operado milícias dentro de Gaza que entraram junto com o exército israelense. Então, Abu Shabaab e os outros que você citou são gazenses locais que foram contatados. Eles já eram criminosos, parte das estruturas do ISIS, e os sionistas apenas lhes deram dinheiro e armas quando estavam dentro de Gaza, incentivando-os a cometer todos aqueles crimes que vimos: roubar ajuda humanitária ou coletar informações para os sionistas contra a resistência. Mas além disso, tivemos colaboradores palestinos reais vindo de fora de Gaza para dentro de Gaza durante toda a guerra. Lembra de alguns dias atrás, quando estavam acontecendo as trocas pelos restos mortais, os corpos dos prisioneiros de guerra mortos? Os israelenses disseram que um dos corpos que receberam não era de um cidadão israelense? Pois bem, descobriu-se que era um palestino que trabalhava para as forças de segurança da Autoridade Palestina na Cisjordânia, que entrou em Gaza com os israelenses e estava trabalhando para eles. Ele foi o que morreu dentro do túnel no ano passado, cuja foto o Hamas mostrou como sendo de um não-israelense que havia sido capturado e morto. Há centenas de colaboradores palestinos como esses que trabalham para Mahmoud Abbas e outras partes da Autoridade Palestina e da Fatah. Eles entraram em Gaza vindos de fora e nos últimos 2 anos coletaram informações ou cometeram crimes em nome dos sionistas. Então você sabe, o destino de qualquer pessoa traidora deve ser execução. Foi isso que aconteceu com os colaboradores franceses dos nazistas. Lembramos como a resistência francesa linchou pessoas nas ruas após a queda do regime nazista. Também lembramos como maltrataram e abusaram das prostitutas francesas que dormiam com soldados nazistas alemães, desfilando-as pelas ruas de Paris, espancando-as, raspando suas cabeças e assim por diante. And so forth. And so anyone
Portanto, qualquer pessoa que aceite o que o povo francês fez com os colaboradores dos nazistas não tem o direito de dizer ao povo palestino como tratar os colaboradores entre eles. Especialmente porque isso nem se compara à ocupação alemã da França, em que os franceses foram apenas um pouco maltratados pelos alemães. Isso se assemelha mais ao gueto de Varsóvia, onde a resistência judaica contra os nazistas teve de eliminar os colaboradores judeus com os nazistas. Não há outra maneira de lidar com isso. Isso também mostra como o Hamas conta com o apoio do povo. O Hamas ainda mantém o controle no terreno. O Hamas conhece cada canto e recanto de Gaza e pode encontrar esses colaboradores no momento em que os sionistas se retirarem. Pode caçá-los e eliminá-los, como está fazendo agora. Laith, qual é a sua opinião sobre o futuro do chamado cessar-fogo em Gaza? O que vamos ver não sei em 2 semanas, na sua opinião? In 2 weeks, in your opinion? It's hard to tell where things are going to go. Sabe, é difícil dizer para onde as coisas vão, mas temos um exemplo do que provavelmente é o melhor cenário possível. O melhor cenário possível é o que aconteceu no Líbano, onde os israelenses se retiraram da maior parte do território que ocuparam durante o cessar-fogo. E a cada 2 dias eles matam um civil inocente, ou bombardeiam uma casa, ou um carro, ou algo assim. Então o melhor cenário possível em Gaza é que siga o modelo do Líbano. Os israelenses continuarão ocupando partes de Gaza e matando pessoas de vez em quando, como estamos vendo acontecer agora. E ao mesmo tempo, o plano para mudar a governança de Gaza também seguirá o mesmo padrão do Líbano. Os Estados Unidos e Israel queriam que os colaboradores no Líbano enfrentassem o Hezbollah, que tirassem suas armas, criassem uma guerra civil ou usassem o exército contra eles. E nada disso deu certo. Por quê? Porque o povo está com o Hezbollah. E é a mesma coisa em Gaza com o Hamas. Não importa quantos colaboradores da autoridade palestina venham ou tentem desalojar o Hamas ou desarmá-lo, isso não vai funcionar. Mesmo agora, estamos ouvindo sobre os Estados Unidos e o Egito querendo ter uma força internacional dentro de Gaza, ou seja, uma força de ocupação. Bem, se o exército egípcio entrar em Gaza, enfrentará a mesma resistência que os israelenses enfrentaram. Qualquer um que tente ocupar Gaza neste momento terá que lutar contra o povo palestino e a resistência. Embora o Ocidente queira seguir o modelo do Haiti, onde todas essas forças de ocupação estão saqueando e violentando o país e todos esqueceram o que está acontecendo lá, os palestinos não vão permitir que isso aconteça. Portanto, a curto prazo e a longo prazo, esta guerra não está realmente terminada. Estamos vendo uma diminuição gradual na intensidade da batalha em terra, em Gaza ou no Líbano, mas a guerra em geral, que é uma guerra de colonização e conquista, ou de libertação e soberania para o povo indígena, não vai acabar. Ela não terminou em 100 anos, e não terminará até que uma das duas partes seja completamente derrotada. Ou o povo palestino é erradicado, e o povo árabe desiste e se torna escravo, e os muçulmanos renunciam à sua religião e dizem que o judaísmo está certo. Ou o contrário, os palestinos conseguem libertar sua terra, e os povos árabe e muçulmanos são soberanos e livres para praticar sua religião. Portanto, não há fim para esta guerra até que a questão central seja resolvida. E foi isso que Trump nos disse. Foi isso que Thomas Barak nos disse. Nunca haverá paz. Jamais. Mesmo que um acordo de Abraão seja assinado ou não, mesmo que os palestinos se rendam ou não, ou que o Hezbollah se renda ou não. Esta guerra nunca terminará. Nunca haverá paz. Haverá apenas um lado submisso e um lado dominante. E nós, como palestinos, árabes e muçulmanos, nunca aceitaremos ser dominados por estrangeiros. Olhando para o Oriente Médio hoje, após esse novo cessar-fogo em Gaza, você acha,
Sabemos que houve combates entre Israel e, bem, ainda estão acontecendo enquanto falamos, entre Israel e o Líbano, o Iêmen, e sempre que querem, bombardeiam a parte sul da Síria. Muitas pessoas acreditam que eles podem até atacar o Irã. Qual é a sua compreensão da situação atual no Oriente Médio? A região está prestes a novos conflitos? Ou podemos dizer que a situação, como a vemos agora, vai continuar como uma espécie de guerra de atrito? Qual é a sua opinião sobre isso? What is your take on that? Yeah, it's because of Sim, é porque esta é uma situação de soma zero. Tem que haver um vencedor e um perdedor. E, portanto, a guerra continuará de diferentes formas. Podemos ver uma retomada da guerra no Líbano, no Iêmen, no Irã, ou uma combinação desses, e isso é garantido. Por quê? Porque à medida que o cessar-fogo entra em vigor em Gaza, virá um acerto de contas. Um acerto de contas contra o Irã e contra cidadãos de países ocidentais que foram servir no exército sionista, mataram e cometeram crimes de guerra. Haverá agora muito esforço para levá-los à justiça nesses países ocidentais. a lot of effort to bring them to justice in those Western countries. There's going to be an increase in activity. Vai haver um aumento na atividade. Toda a energia dos movimentos no Ocidente que estava direcionada a conseguir um cessar-fogo ou enviar ajuda para Gaza, agora será concentrada internamente nesses países ocidentais, seja contra os políticos que apoiaram o genocídio, seja contra os cidadãos desses países que serviram no exército sionista e cometeram crimes de guerra. Isso significa que não é do interesse do campo sionista parar as guerras neste momento. É muito importante para eles reativar algum conflito na região, para desviar essa tensão do acerto de contas interno que vai acontecer dentro das sociedades ocidentais. Então acho que veremos uma guerra. So I think we're going to see a war. I don't know which of those three battlefields or a combination. Eu não sei qual desses 3 campos de batalha ou uma combinação deles, nem com que rapidez isso vai acontecer. Mas vimos, nas últimas 48 horas, o exército israelense realizando exercícios nas colinas de Golã, claramente insinuando uma possível guerra com o Líbano, que haverá uma invasão. Ontem, eu estava na área de fronteira entre a Palestina, o Líbano e a Síria, registrando as novas bases dentro das colinas de Golã e novos pontos de ocupação que ficam muito próximos às rodovias mais importantes da Síria e do Líbano, a partir das quais os israelenses podem atacar e causar enormes impactos em ambos os países. Por outro lado, também não devemos esquecer totalmente o que está acontecendo na Síria. Totally forget what's happening in Syria. Syria right now is on the precipice. A Síria, neste momento, está à beira de uma luta armada. As populações no sul da Síria, na província de Daraa, logo ao lado das colinas de Golã, onde supostamente começaram as primeiras manifestações contra o governo Assad, as tribos e famílias de Daraa acabam de anunciar que estão se armando e estão em contato com o Irã e o Hezbollah para montar uma resistência contra a ocupação israelense do sul da Síria. Portanto, estamos nos estágios iniciais de uma possível rebelião dentro da Síria, e considerando que os israelenses se estenderam demais ocupando todas aquelas faixas de território, é muito provável que as colinas de Golã e a frente das colinas de Golã sejam um componente crucial de qualquer guerra que esteja por vir. Tudo bem, isso acontece, especialmente se os israelenses decidirem atacar o Líbano a partir das colinas de Golã. Portanto, é muito lógico que a resposta venha não apenas de dentro do Líbano, mas também da Síria, direcionada às colinas de Golã. Isso é claro para mim. Eu sei que não há muitas pessoas noticiando o que está acontecendo na Síria, e isso é, de certa forma, intencional. A mídia ocidental não quer contar às pessoas o que está acontecendo na Síria, porque nem tudo é batido. A Síria não está totalmente perdida. As duas mortes não estão for. Tools of the West are very weak. The Wahhabite squads, Al-Jolani. Os esquadrões da morte, Wahhabitas, Al-Jolani e aqueles que vieram com ele da Ásia Central, não estão no controle do país. Há muitos, como se diz, muitos chapéus, certo, no comando em campo. Os americanos, os israelenses, os curdos, os turcos, os russos,
Todo mundo apunhalando todo mundo pelas costas, porque todos são ladrões. E não há honra entre ladrões, certo? Então, nessa situação, é bem possível que a Síria se torne a frente que desejávamos que tivesse sido nos últimos 2 anos. Mas isso vai acontecer, e será uma surpresa para todos. Acho que essa é uma das principais preocupações para o Irã e também para a Rússia, porque tivemos Al-Jolani indo à Rússia e o enviado russo para a Síria foi ao Irã para se reunir com o chefe do Conselho de Segurança Nacional de lá. Como você vê a Rússia e o Irã tentando compreender a situação na Síria? Que movimento da parte deles poderia ser sensato? Poderia ajudar o povo, aqueles que você mencionou que não gostam do novo governo na Síria? Eles querem fazer algo contra Israel. Você sabe, o governo também está em conflito com Israel. Não importa o quanto tentem dizer a Israel, nós não somos seus inimigos. Israel não os vê da forma como eles querem se apresentar diante de Israel. Esse é o problema. A situação na Síria é muito complicada. Acho que muitos de nós estamos confusos sobre o que realmente está acontecendo lá. Sim, quero dizer, veja, não há uma luta real entre Al-Jolani e a coluna supremacista judaica. Isso é tudo para consumo público, para fazê-lo parecer que não é um traidor, colaborador ou instrumento. Caso contrário, não houve um único tiro disparado pelo HTS, ISIS ou Al-Qaeda contra Israel em 30 ou 40 anos. Então, não devemos tomar essas encenações como algo com que possamos medir a realidade. A realidade é que Al-Jolani e Israel estão trabalhando no mesmo plano, que é fraturar a Síria de maneiras que a tornem impossível de se curar novamente. Seja nas encenações de Israel, fingindo que vai proteger os drusos, apenas para que as outras partes da Síria passem a odiar os drusos. Eles não querem realmente proteger os drusos. Eles querem manchar a reputação dos drusos da Síria, que têm sido os árabes mais patrióticos desde 1912, desde a ocupação da Síria, desde a Primeira Guerra Mundial. O povo mais patriótico, nacionalista e libertário da região eram os drusos da Síria. Certo, certo. Eles lideraram as primeiras revoltas contra a ocupação francesa e depois contra a ocupação britânica. Então manchar sua imagem e criar um cisma entre eles. Isso é a mesma coisa que Al-Jolani está fazendo contra os drusos, os cristãos, os alauítas, os xiitas, criando tanta divisão e derramamento de sangue entre as partes da Síria que ela não consegue mais se recompor. Esse é o plano de Al-Jolani. Esse é o plano dos sionistas, e eles estão de acordo nisso. E parte dessa encenação de fingir que há uma luta entre Al-Jolani e Israel serve para manter as pessoas confusas, para impedir qualquer revolta dentro da população sunita que ele supostamente representa, certo? Enquanto Israel continuar agindo como se não fosse aliado de Al-Jolani, há uma chance de conter qualquer agitação dentro da maioria sunita. Mas agora, veja o que acabou de acontecer em Daraa, que é uma região completamente sunita no sul. Agora temos uma resistência sunita nascendo, e isso é muito significativo. Claro, é significativo quando alauítas, xiitas, cristãos ou drusos pegam em armas e resistem a Al-Jolani e à ocupação sionista. Mas ter uma milícia, que é local, que é sunita, falando nesses termos e agindo dessa forma, isso é a maior ameaça para Al-Jolani e seus mestres supremacistas judeus em Tel Aviv e Washington. E a principal preocupação, ainda, é a ocupação na parte sul da Síria. Sim, sim. E é aqui, novamente, é por isso que isso é tão crucial, essas declarações que vieram de Daraa. E veja, Daraa faz parte do que é chamado de Sahel Horan, ou o Vale de Horan, ou o Planalto que vai desde as colinas de Golã até Suaida, chegando até Amman, na Jordânia. Toda essa região é chamada de Planalto de Al-Huran. As tribos e famílias de Daraa são as mesmas do norte da Palestina e do norte da Jordânia.
So the effects of Daraa revolting right now. Então, os efeitos da revolta em Daraa, neste momento, terão consequências geográficas de longo alcance. Veja, metade da população da Jordânia, os jordanianos de origem, são basicamente extensões das tribos de Daraa. Portanto, isso é muito significativo. A outra metade da população jordaniana, aqueles que são originalmente jordanianos e não palestinos, são extensões das tribos do deserto, de onde eu venho, os desertos da Síria. Assim, se Daraa se mover, isso abalará todo o país e a região. Pode até desestabilizar o governo jordaniano se os confrontos voltarem à província de Daraa. E as linhas de abastecimento de Daraa serão impossíveis de interromper por causa dessas conexões tribais e familiares através da fronteira com a Jordânia. Leith, when it comes to Russia and Iran, Quando se trata da Rússia e do Irã, mesmo com al-Jolani no poder na Síria, o que você acha que está passando pela cabeça da Rússia e do Irã? Porque ambos, não completamente, mas até certo ponto, se retiraram da Síria. Especialmente o Irã, que recentemente reduziu parte de sua presença. Eles estão pensando a longo prazo, já que a Síria é tão importante para o eixo de resistência. Qual seria a melhor maneira para esses dois países lidarem com o que está acontecendo na Síria? Está claro que eles estão tentando fazer algo, não estão em silêncio. Estão tentando se comunicar, alcançar o povo sírio. E mesmo com a recente visita de al-Jolani à Rússia, eles também estão tentando se comunicar com o governo sírio. Qual é a sua compreensão disso? E até que ponto eles podem ir nessa direção para voltar ao ponto em que estavam antes de ter caos na Síria? Bem, veja, a Rússia tem cálculos diferentes na Síria em comparação com o Irã. Isso é certo, 100%. E eu não sei se o problema atual entre a Rússia e o Irã sobre o que aconteceu na Síria pode ser resolvido facilmente. Os principais generais iranianos que estavam na Síria foram assassinados pelas mãos da inteligência e das forças armadas russas, por meio de bombardeios aéreos ou abrindo caminho para que as esquadras da morte wahhabitas os matassem. Isso aconteceu nas primeiras horas do ataque a Alepo, por exemplo. A Força Aérea Russa realmente atacou as posições onde estavam os generais iranianos, e eles foram martirizados. Isso é algo que não se pode simplesmente esquecer. E veja, ter al-Jolani indo a Moscou e a Rússia ainda controlando o gás da Síria. Aliás, esse é o acordo atual. Controlling Syria's gas, by the way, this is the deal right now. The US controls Syria's oil and loots it. Os Estados Unidos controlam o petróleo da Síria e o saqueiam. E agora o gás sírio está sendo todo saqueado pela Rússia. Certo. Então o fato de a Rússia ter, de certa forma, incentivado a população alauíta na costa, logo após a queda do governo sírio de Assad, a iniciar uma revolta, deu-lhes algumas armas, depois fechou as bases e deixou que fossem massacrados. Para o Irã, para as populações xiita e alauíta da região, eles acreditam que, basicamente, a Rússia os atraiu para o massacre que vimos na costa. Certo, essas são questões que não serão resolvidas facilmente. E veja, a Rússia afirma estar tentando proteger a população cristã. Olha o que aconteceu com os cristãos da Síria, as igrejas mais antigas do mundo. Look at what happened to the Christians of Syria, the oldest churches in the world. Where is Russia's Christianity? Okay? Onde está o cristianismo da Rússia? Pois bem, foram os xiitas que defenderam os cristãos da Síria por 15 anos. Então não acho que isso vá se resolver tão cedo. A Rússia fez sua própria cama e agora tem que deitar nela. Fez sua cama ao apostar na colônia sionista e não permitir que nem a Síria nem o Hezbollah mirassem e derrubassem a Força Aérea Israelense ou mantivessem defesas aéreas significativas que pudessem fazê-lo. E claro, acho que a única coisa que a Rússia fez que foi pró-Irã ou pró-eixo da resistência nos últimos 2 anos foi apenas uma. O presidente Putin pegar o telefone e dizer ao presidente Trump, não assassine o Ayatollah. Se fizerem isso, teremos uma guerra internacional e sectária, e haverá pessoas explodindo coisas nas capitais do Ocidente. Isso, incontrolável, e não podemos fechar essa caixa de Pandora.
é a única razão pela qual o Ayatollah não foi assassinado entre a liderança do Irã, que foi morta durante a Guerra de 12 Dias. E isso não é porque a Rússia se importa com o Ayatollah. Ela só se importa com os efeitos do assassinato dele. O que isso significaria? Sei que as pessoas verão tudo isso como algo negativo. As pessoas vão contestar o que estou dizendo aqui e tudo bem por mim. Mas acho que a Rússia cometeu erros enormes. Decidiu apostar seu futuro em colaborar com a Turquia, a colônia sionista e os sauditas, a OPEP, em vez de se posicionar ao lado dos oprimidos da região e do eixo da resistência. Laith, acho que as prioridades da Rússia e da China no Oriente Médio são diferentes das prioridades do Irã e de outros países da região. A Rússia está principalmente preocupada com os radicais, esses você sabe, salafistas wahhabitas, que entram na Rússia, vindos da Síria, e se deslocam para a Ásia Central. Essa é a principal preocupação dos russos. E vemos a mesma coisa na China também. Eles estão preocupados com esse tipo de movimento na região. Mas, quando se trata da situação em Gaza e do que pode ser o próximo passo para o eixo da resistência, como você vê o Líbano? How do you see Lebanon? Because we know Lebanon is Como sabemos que o Líbano foi atacado por Israel e ainda está sendo atacado por Israel, como você vê a situação com o Hezbollah e com o Iêmen, e a cooperação, ou talvez coordenação entre os dois, no que diz respeito ao futuro do cessar-fogo em Gaza? Eles estão planejando algo. Eles realmente estão pensando no que pode acontecer nos próximos, não sei, 10 dias, um mês, 6 meses. Porque eles precisam se preparar para qualquer coisa que possa acontecer em Gaza. Qual é a grande estratégia por parte da resistência? Sim, quero dizer, aqui no Líbano, é claro que o Hezbollah se rearmou. Ele redesenhou planos diferentes dos que tinha antes. O plano vai se desenrolar e os ataques vão se desenrolar de forma diferente se esta guerra começar. A liderança do Hezbollah está agora na clandestinidade e não temos mais nomes nem fotos da liderança militar. Então voltamos às formações de milícias subterrâneas. Ninguém tem telefones, ninguém tem rádios comunicadores ou pagers. Há até uma infraestrutura de comunicação diferente, muito provavelmente toda baseada em linhas fixas e coisas do tipo. E existem, sabe, protocolos específicos de comunicação que são diferentes dos de antes. Acho que se houver uma guerra no Líbano, o Hezbollah não vai mais se conter. Veja, a guerra anterior, em 2023, foi uma frente de solidariedade para aliviar a pressão sobre Gaza, mas permanecendo logo abaixo de uma guerra total. Mas então os sionistas não aceitaram isso e realizaram o ataque de Peja e as execuções. E depois a Guerra de 66 Dias, uma tentativa de invasão do Líbano, que eles perderam. A próxima guerra não será sobre Gaza. Será uma guerra contra o Líbano pelos sionistas. Portanto, o Hezbollah agirá de forma diferente. Não mais como uma frente de solidariedade, mas como uma guerra em grande escala. Você se lembra daquelas últimas 2 semanas da Guerra de 66 Dias? O Hezbollah lançava centenas de mísseis e drones por dia. Nas últimas 24 a 48 horas, foi desastroso para os sionistas. E é por isso que eles correram para um cessar-fogo. Então devemos esperar que desde o primeiro dia dessa guerra, se ela for iniciada, veremos a mesma intensidade de fogo que vimos no final da Guerra de 66 Dias. Então, isso é algo que devemos esperar. No Irã, eles estão se preparando, aprenderam muitas lições. Há a possibilidade de outras frentes se abrirem contra o Irã, como vemos com o Paquistão, e outros que agora estão sendo pagos pelos países do Golfo para se prepararem para algum tipo de guerra contra o Irã. Quem sabe se a junta militar paquistanesa realmente fará algo contra o Irã. Eles não fazem isso há décadas, embora os sauditas os estejam pagando desde os anos 1970 para agir. Eles se recusaram a participar da guerra de Saddam Hussein contra o Irã,
Embora os sauditas e outros países do Golfo tenham pago o Paquistão na época para tentar atacar a Revolução Islâmica em 1979 e 1980. Da mesma forma, os paquistaneses se recusaram a participar da guerra no Iêmen, mesmo com as malas de dinheiro entregues ao Paquistão para enviar tropas para lá. Não tenho certeza. Mas pelo menos, como vemos agora, o Paquistão está fazendo o trabalho público de apoiar Trump e, você sabe, recebendo o dinheiro do Golfo, de qualquer forma. Quem sabe? Voltando à questão da China e da Rússia, imagine em 1990, após o colapso da União Soviética, que não apenas a OLP e Arafat tivessem aceitado isso, mas imagine se todos os estados árabes, as repúblicas que eram soberanas e críticas ao Ocidente e que trabalhavam com a resistência, tivessem desistido naquela época, em 1990, e não tivessem resistido nos últimos 35 anos. As tropas americanas estariam em Pequim e Moscou agora ou não? Porque em 1990, a Rússia era basicamente um bordel de prostituição, e a China era uma fabricante de brinquedos. Nem a China, nem a Rússia teriam conseguido se erguer se os povos árabes tivessem desistido da resistência em 1990, após o colapso da União Soviética. Portanto, qualquer patriota russo, qualquer patriota chinês, deve entender que eles só alcançaram a glória que têm agora. As capacidades de manufatura da China, ou a coesão militar e interna da Rússia, por causa dos sacrifícios do povo árabe que se recusou a se submeter, quando a própria Rússia se submeteu ao Ocidente, quando a União Soviética se vendeu suas mulheres e seu petróleo ao Ocidente. Se não fosse pelos povos árabes dignos, que se recusaram a se submeter mesmo quando o mundo inteiro já havia sido conquistado em 90, não haveria renascimento russo nem ascensão chinesa. Agora que as pessoas entendem isso, esses mesmos patriotas russos e chineses devem perceber que se a resistência árabe-muçulmana à hegemonia americana parar hoje, eles serão as próximas vítimas. Então, na minha opinião, é ilógico pensar que a China pode sobreviver sozinha em um mundo onde todos se renderam ao império. Imagine se não houvesse ninguém fora do controle do Ocidente. Para quem, afinal, a China venderia seus produtos? Quero dizer, os Estados Unidos, como um valentão, obrigam as pessoas a comprar seus produtos. Como vemos, estão fazendo isso com a Europa. No topo da pirâmide das hierarquias, eles estão sendo forçados a comprar gás e petróleo americanos a 5 ou 10 vezes o preço do gás e do petróleo russos. E ainda assim, beijam a mão e obedecem. Se o resto do mundo também estiver ocupado pelos Estados Unidos, quem diabos comprará os produtos chineses, mesmo que sejam melhores? Porque não seriam soberanos. Então é ilógico que China e Rússia continuem jogando esse jogo. Não faz sentido para mim, estrategicamente, financeiramente ou militarmente, deixar o eixo da resistência abandonado, lutando sozinho contra o Ocidente combinado. Quero dizer, sinceramente, vamos ser muito claros aqui. O povo de Gaza, sitiado há 16, 17 anos sob o poder conjunto do Ocidente, depois de 2 anos de bombardeios militares, derrotou o Ocidente. Imagine isso. Sem linhas de suprimento da China ou da Rússia, sem vigilância ou inteligência da China ou da Rússia, o povo sitiado de Gaza fez isso sozinho. Agora imagine se a China e a Rússia realmente fizessem algo, apoiando diretamente os palestinos. Tudo bem, não enviem tropas, enviem algumas armas. Imagine se a Rússia e a China realmente apoiassem as outras partes do eixo da resistência. Envie algumas defesas aéreas para o Líbano. Doem-nas. Estaríamos aqui hoje? Não existiria Israel hoje se tivesse havido apenas um pouco de apoio da China e da Rússia. Porque os palestinos, sozinhos, resistiram à força combinada de todos os instrumentos do Ocidente e da colônia sionista. Só um pouco mais, e teríamos derrotado a própria América. Não apenas acabado com a existência da colônia sionista, mas os próprios Estados Unidos teriam desmoronado pelas mãos do povo de Gaza.
Se apenas a China e a Rússia tivessem feito 1% do que deveriam ter feito, se tivessem retribuído o que devem ao povo árabe, que manteve a resistência por 35 anos desde o colapso da União Soviética. Deem-nos apenas 1% de retribuição. A China não estaria onde está hoje e a Rússia não estaria onde está hoje se tivéssemos desistido em 1990. Yeah, I think Sim, acho que há muito que discutir nesse sentido. Leith, você assistiu à entrevista no 60 Minutes? Foi com Steve Witkoff e Jared Kushner. it was an interview with Steve Witkoff and Jared Kushner. In that interview, Eu não assisti, graças a Deus. Me conta sobre isso. Vi alguns trechos. Às vezes eu simplesmente decido não assistir a essas coisas pela minha própria sanidade. it's good to know what they're thinking of, by the way. And É bom saber o que eles estão pensando, aliás. Ele disse que eles têm algum tipo de grande estratégia para Gaza, a reconstrução de Gaza. Você acha que na cabeça deles, eles estão pensando em, sabe, concentrar o povo de Gaza em uma área específica, dividindo Gaza em várias partes, uma parte sendo Gaza e a outra para colonos? Qual é essa grande estratégia para a reconstrução de Gaza? Porque, na minha opinião, é exatamente isso que eles estão tentando fazer. Se seguirem nessa direção, estarão tentando transformar os gazenses, os palestinos, em minoria na região. É por isso que eles estão tão empolgados com esse tipo de projeto. O que você acha disso? excited about doing this sort of project. Your take on that? Yeah, I mean, there is a lot of dreams. Sim, quero dizer, há muitos sonhos na mente de Kushner, Witkoff e dos sionistas em geral. Mas isso não significa que eles possam realizar esses sonhos. É também, em parte, uma guerra psicológica. Veja, os sionistas, o império, perderam a guerra da propaganda, perderam a guerra militar. E a guerra da propaganda acho que já disse isso antes, os palestinos conquistaram a mais retumbante vitória de propaganda da história humana. Os palestinos demoliram não apenas 80 anos de propaganda sionista, mas também centenas de anos de excepcionalismo ocidental, democracia, direitos humanos, direitos das mulheres, direito internacional. Tudo isso foi derrotado como esquema de propaganda pelos humildes palestinos em Gaza. Então, o que resta é a guerra psicológica. Sorry, not propaganda, a psychological warfare. And the psychological warfare is what the West keeps on doing right now. E a guerra psicológica é o que o Ocidente continua fazendo agora. É como, Trump vai expulsar todos os palestinos. Isso não é viável. Ele não consegue nem derrotar o Hamas. O próprio Trump, com todo o seu poder, não consegue derrotar o Hamas. Mas por que eles falariam sobre isso? Vamos ter uma era do rio no Mediterrâneo. É guerra psicológica. É impossível para eles fazerem isso. Mas eles querem fazer com que os palestinos, o eixo da resistência, os seres humanos que são contra o genocídio, todos nós, se sintam impotentes. Sentir que, Trump e Israel podem fazer o que quiserem. É a mesma coisa com o estupro de prisioneiros. O vídeo é divulgado, propositalmente divulgado, porque é guerra psicológica para te dizer, olha, eu posso te estuprar na TV e depois esse mesmo soldado vai voltar para Nova York e você não pode fazer nada a respeito. Will travel back to New York and you can't do nothing about it. So let's recognize the Então vamos reconhecer a guerra psicológica, e isso faz parte dela. Essa conversa sobre trazer uma força internacional para ocupar Gaza e desarmar o Hamas. O quê? Você acha que o soldado indonésio, ou o saudita, ou egípcio, vai ser melhor em combate do que os soldados sionistas ou americanos? Os Navy SEALs que foram eliminados, acho que pelo menos 200 Navy SEALs morreram, aliás, em Gaza, pelo menos. Então eles conseguem isso? Conseguem expulsar os palestinos de sua terra? Conseguem reabrir novas colônias em Gaza? Nada disso é possível. Mas é guerra psicológica, colocada de propósito para nos fazer sentir impotentes. Mas nós não somos impotentes. Sabe quem é impotente? São os sionistas e os americanos, que não conseguem fazer nada além de bombardear pessoas. Se houver qualquer outra coisa, eles estão indefesos. Eles não conseguem alcançar uma vitória. E, portanto, não vejo a reconstrução acontecendo, porque o Hamas não vai desistir.
os palestinos não vão desistir. E temos o exemplo do Líbano. Já se passaram 10 meses desde que esse cessar-fogo, entre aspas, entrou em vigor no Líbano, e nenhum prédio foi autorizado a ser reconstruído no sul. Qualquer pessoa que tenta reconstruir é bombardeada. As máquinas, as concessionárias de tratores e escavadeiras foram bombardeadas. As próprias fábricas de cimento e pedreiras de rocha e pedra usadas para construir no Líbano foram bombardeadas. Portanto, não haverá reconstrução de Gaza até que esta guerra realmente acabe. E, novamente, a única maneira de esta guerra acabar é se um dos dois lados for completamente derrotado. Before wrapping up, Leith, Antes de encerrar, deixe-me colocar da seguinte forma. Quando você olha para a Cisjordânia e Gaza, você vê duas realidades diferentes, ou elas estão conectadas. O que está acontecendo na Cisjordânia e em Gaza? As pessoas estão conectadas mentalmente, na forma como veem a situação na região. Estou falando sobre as pessoas na Cisjordânia, a maneira como veem a Cisjordânia, e as pessoas em Gaza, a maneira como veem Gaza. Como você vê a conexão entre as duas? How do you see the connection between the two? Yeah, they're very much connected. Of course, Sim, eles estão muito conectados. Claro, muitas das cidades, vilas e aldeias na Cisjordânia têm sido alvo de bombardeios e campanhas militares nos últimos 2 anos. Além disso, a maioria dos campos de refugiados em grandes cidades como Tulkarem, Jenin, Belém, Nablus e outras foi destruída. Então há, sabe, algo em torno de 100 mil palestinos que estão sem casa agora na Cisjordânia. Vemos os colonos ultrafascistas das colinas que foram enviados a Gaza para cometer crimes de guerra. Voltando agora, e vemos esses linchamentos e ataques acontecendo nos últimos dias e semanas contra palestinos que colhem azeitonas ou em vilarejos remotos que estão sendo etnicamente limpos por esses colonos. E no momento em que os combates cessarem, principalmente em Gaza, esses colonos aumentarão o nível de sua violência na Cisjordânia. O eixo da resistência está continuamente tentando levar armas para a resistência dentro da Cisjordânia. Vimos algumas dessas armas sendo interceptadas pelos jordanianos na última semana. Aliás, a Jordânia está atualmente comprando sistemas de defesa aérea franceses e alemães projetados especificamente para atingir drones. Basicamente, a Jordânia está gastando tanto dinheiro para defender Israel em caso de uma nova eclosão de guerra com o Irã. Portanto, a situação na Cisjordânia só vai piorar. Haverá mais atenção sobre a Cisjordânia quanto menos mortes houver em Gaza. E claro, o que vemos é que no momento em que há mais atenção sobre esse local, haverá mais violência. Foi o que aconteceu em Gaza e é o que vai acontecer na Cisjordânia. Para os palestinos em Gaza, em Jerusalém, nos territórios de 1958, nos campos de refugiados pela região, é tudo semelhante. Nosso inimigo comum está nos provocando e arruinando nossas vidas onde quer que estejamos. E, portanto, espera-se também que a resistência aumente na Cisjordânia à medida que essa batalha se desloca para lá. Muito obrigado, Leith, por estar em grande prazer e ante. Obrigado, Nima. Até breve, inshallah. Tchau. Você.